Pessoal, vamos fazer a correção das atividades de história relativas aos 8º anos, tá? Todas essas questões elas estavam na apostila, tá? E naquela explicação que eu dei na primeira aula. Tem aqui várias palavrinhas que eu acho que vocês já conhecem. E se vocês não conhecem, vocês deveriam ter pesquisado. Lembra que eu disse lá no começo da primeira aula? São só 5 questões, tá? Uma provinha, uma atividade, desculpa. Bem curtinha, tá? Fácil. E que a gente vai desmembrar a partir de agora. Vamos lá. Questão número 1. Por que o indígena não era, presta atenção aqui nesse termo, não era visto como um bom investimento? Ó, aqui desculpa, eu não sei porquê, mas no meu Word toda vez o ponto de interrogação sai ao contrário. Sabe lá Deus por quê. Tá? Então vamos lá. Por que o indígena não era visto como um bom investimento? Alternativa A. Porque foram rapidamente convertidos ao cristianismo e a igreja proibia a escravidão de cristãos. O texto faz menção a isso? Não. Os indígenas, eles vão sofrer aí um processo de catequização, principalmente pela Companhia de Jesus, os jesuítas, tá? Mas isso aqui não vai impedir a escravidão, certo? Inclusive vão haver disputas entre os bandeirantes e os jesuítas em relação a isso. Mas essa alternativa aqui, ela não é mencionada no texto, isso não é mencionado no texto, não pode ser. Porque eram guerreiros terríveis, dotados de armas com alto grau de destruição. Algumas tribos eram de fato guerreiros terríveis, é real. Como eu já falei para vocês em sala de aula, é um equívoco pensar nos indígenas como uma sociedade homogênea. Tá? Tinha tribos que eram pacíficas, tinha tribos que eram tribos guerreiras, que faziam escravos e assim por diante. Então algumas tribos de fato eram de guerreiros terríveis, mas aqui ó, dotados de armas de alto grau de destruição. Vamos pensar nisso. Os indígenas eles tinham armas que eram mais poderosas que os canhões que os portugueses usavam? Os indígenas tinham armas de longo alcance além do arco e flecha, que podiam matar várias pessoas de uma vez só? Então, ó, embora o primeiro trecho possa ser considerado correto, o segundo ele fala uma coisa que não existe. As armas que os indígenas utilizavam eram armas rudimentares, arcos, flechas, lanças, arabatanas e assim por diante. Então essa aqui também não pode ser correta. Na C. Na verdade, o índio era visto sim como um bom investimento. Ela está contradizendo a proposição. E no nosso texto, e na explicação da primeira aula que eu fiz para vocês, eu não falo em momento algum que o índio era visto como um bom investimento. Justamente pela resposta D. Porque eles tinham grandes conhecimentos da geografia. Lembra, eles viviam aqui. E eles podiam desaparecer rapidamente pela mata. Então, imagina que os traficantes de escravos eles utilizavam a mão de obra como uma forma de ganhar dinheiro, tá? E você vai colocar o seu dinheiro em algo que pode simplesmente escapar se você piscar? Porque era isso, se você piscasse, desse mole, o índio fugia para o mato, você nunca mais achava ele. Então, ó, o índio não era um bom investimento, pois ele tinha grandes conhecimentos da geografia brasileira, podendo desaparecer nas matas com facilidade. Então, ó, essa aqui é a nossa alternativa correta, a letra D. Questão 2. A lei que oficializou a proibição do tráfico negreiro no Brasil foi... Alternativa A, Lei da Anistia. Em algum lugar do texto vocês viram esse termo? Não. Lei Maria da Penha. Vocês viram isso daí em algum lugar do texto? Não. Lei aduaneira. Viram isso daí em algum lugar do texto? Não. Então só sobra aí a Lei Eusébio de Queiroz, que é inclusive mencionada no último parágrafo do primeiro texto. Explicando uma por uma. A Lei da Anistia ela foi criada no final dos anos 80,
aliás, no início dos anos 80, justamente para anistiar os prisioneiros políticos do regime militar. Lembrando que o regime militar ele vai acontecer entre 1964 e 1985, tá? O que a lei da anistia vai fazer? Ela vai perdoar todos os crimes que ocorreram durante o regime militar, tanto dos guerrilheiros quanto dos militares. Então, não é isso aqui. Embora a lei da anistia exista, tá? Ela ainda está vigente, ela não pode ser a alternativa correta. A Lei Maria da Penha é uma lei que trata de violência contra a mulher, tá? A lei existe, mas ela não é referente ao termo, ao que a gente está estudando. Lei aduaneira. Também a lei aduaneira ela se refere a tarifas, né? Impostos que os produtos pagam quando são comprados por um determinado país. Então, por eliminação, você já conseguiria chegar até a alternativa D, Lei Eusébio de Queiroz. Questão 3. Entre as grandes potências do século XIX, uma destacou-se por combater o tráfico, justamente por ter interesse em transformar a mão de obra negra em mão de obra assalariada. Presta atenção nesse termo aqui. Que isso é, que recebe salário. E em consumidora de produtos. Estamos falando da alternativa A, Rússia, B, Alemanha, C, Estados Unidos da América e D, Inglaterra. Bom, vamos lá. Nesse período, e a gente está falando de 1850, a Alemanha não existia ainda. A Alemanha só vai se transformar num país independente em 1870 e 71, tá? E a gente está falando de 1850. Mas, para deixar mais claro, o texto em momento algum fala dos alemães. Então a gente já pode tirar eles aqui, ó, por eliminação. O texto também não fala em momento algum dos russos. E aí, gente, eu preciso que vocês façam essa relação. No texto a gente usa o termo Grã-Bretanha, tá? Que se refere, obviamente, à Inglaterra. E ele vai nos remeter a um assunto que nós ainda não estudamos em sala de aula, mas que iremos estudar em breve, que é a questão da Revolução Industrial. O que a Revolução Industrial vai fazer? Ela vai aumentar a capacidade produtiva do homem a um nível nunca antes visto. Vamos dar um exemplo disso. Durante o período feudal, lá no período que a pessoa vivia nos castelos e tal, a gente tinha aquele processo que eu expliquei no ano passado da economia natural. Isso é, as pessoas produziam o que elas precisavam. Era uma economia de subsistência. Então, um alfaiate para produzir uma camisa demorava um dia. Durante a Revolução Industrial, os homens vão passar a utilizar máquinas. E essa utilização das máquinas vai fazer com que a capacidade de produção do ser humano aumente muito. Então, em um dia, antigamente, um alfaiate produzia uma camisa. A partir de 1850, a utilização das máquinas vai aumentar isso daí de uma forma nunca antes vista. Então, em um dia, eles vão conseguir produzir, por exemplo, 10 mil camisas. De 1 para 10 mil. Então, eles precisavam cada vez mais que as pessoas tivessem dinheiro para comprar esses produtos. Onde ocorreu a Revolução Industrial? Na Inglaterra. Tá? Outra questão. O texto não menciona em momento algum Estados Unidos da América. Se você ler o texto, você vai eliminar. Só sobra aí a alternativa D, que é a alternativa correta, que é a Inglaterra. 4. Que revoluções chacoalharam o mundo entre 1789 e 1848? Elas foram, respectivamente, a Revolução Americana e a Revolta dos Mascates. Gente, eu falei isso aqui na primeira aula, tá? Inclusive eu deixei como pesquisa para vocês fazerem. Pesquisar o que foi a Revolução de 1789 e a Revolução de 1848. Inclusive tinha uma questão da apostila que também perguntava sobre isso. Mas vamos para a eliminação. A Revolução Americana e a Revolta dos Mascates? Não.
A Conjuração Mineira e a Revolução Francesa. Ó, a Revolução Francesa acontecia em 1789. Isso aqui está correto. Mas e a Conjuração Mineira? Não, não. Conjuração Mineira aconteceu. No Brasil é aquele pessoal do Tiradentes. Inclusive tem o feriado. Não, não. Revolução Russa e Revolução Inglesa. Em momento algum a gente está tratando disso no texto. A Revolução Francesa e as Revoluções Socialistas, também conhecidas como Primavera dos Povos. Olha aqui a nossa questão certa. Letra D. Isso aqui a gente vai estudar mais pormenorizadamente mais para frente, assim que as aulas voltarem. São aí 2 assuntos-chave para vocês saberem. Inclusive, eu peço que na medida do possível vocês assistam videoaulas, documentários e assim por diante sobre esses 2 assuntos, tá? As revoluções de 1789 e as revoluções de 1848. E eu cantei essa resposta na nossa primeira aula, gente. Prestou atenção, respondeu correto. Questão 5. A Revolução Francesa... Ó, se a gente está tratando da Revolução Francesa aqui, ela já deveria estar aparecendo. Entendeu? Às vezes a resposta está na própria prova. Marcou a ascensão, isso é, a subida, de uma classe social. Até então secundarizada, isso é, deixada de lado. Mas que pelo acúmulo de riquezas ansiava por mais espaço. Estamos nos referindo a nobreza, clero, servos, burguesia. Bom, vamos lá lembrar do que a gente estava estudando sobre o período feudal. Quem era a nobreza? Aquele pessoal que guerreava. Eram os donos dos castelos. Se a gente está falando de Revolução Francesa, e você fez a pesquisinha aqui que eu falei para fazer, você vai entender que a nobreza estava sendo justamente o pivô desse problema, né? A nobreza ela queria manter de qualquer forma os seus privilégios. Então, se a gente está falando de ascensão numa classe social, a gente não pode falar da nobreza, porque a nobreza ela já estava no topo. O clero era o pessoal da igreja, o pessoal que rezava. Lembra das aulas do ano passado sobre o sistema feudal. O clero precisava ascender socialmente? Ele precisava ganhar mais poder? Não, porque a igreja já tinha um monopólio da relação entre o homem e Deus. Não, também. C. Os servos. Aí, ó, é uma questão que a gente vai tratar mais especificamente. Lembra que o meu teclado ele coloca a interrogação ao contrário, sabe lá Deus por quê. Os servos eles buscavam uma ascensão social? Sim, eles buscavam melhorar. Mas quando a gente está se referindo aos servos, a gente está falando justamente do pessoal que trabalhava para a nobreza. Isso é, pessoal pobre. No caso da burguesia, a gente também está falando de pessoas que não tinham títulos, né? Eles não eram nobres por nascimento, mas eles tinham dinheiro. E o que a burguesia ela está fazendo pouco a pouco? Ela está querendo substituir a forma com que a sociedade se organiza. Aqui no velho regime, antes da Revolução Francesa, a sociedade ela se organizava em torno do nascimento, isso é, o critério de sangue. Então o que fazia um nobre? O nobre, ele nascia nobre. E o que a burguesia quer? Ela quer que o dinheiro passe a determinar quem são as pessoas privilegiadas. Então vai ter essa disputa entre a nobreza, que acredita que o direito dela vem do sangue, do nascimento, e a burguesia, que acredita que ela precisa ter mais direitos porque ela conseguiu acumular mais dinheiro. É essa disputa, né, que vai gerar a Revolução Francesa, certo? Então vamos lá voltar para a nossa questão. É a nobreza? Não. É o clero? Não. São os servos? Também. Tá? Também. Só que nesse sentido eles estavam falando, ó, quem anseia por mais espaço? Os pobres, né, os servos e os burgueses.
Mas quem conseguiu acumular riquezas? Os servos ou os burgueses? Evidentemente que a gente está tratando dos burgueses. Então a alternativa correta é a letra D. Certo? Então, gente, só para revisar. Questão 1, alternativa D. Questão 2, alternativa D. Questão 3, alternativa D. Questão 4, alternativa D. Questão 5, alternativa D. Todas as respostas são a alternativa D. Correto?